Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Se você tiver alguma dúvida ou questionamento, mande um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos recebendo a doutora Amanda Klauck, que estará tratando do direito de família e sucessões. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui para tratar de um tema tão importante que não fere apenas o consumidor, o telespectador, mas todos nós no nosso cotidiano, nossa vida pessoal. Vamos então para a primeira questão. A Ana coloca o seguinte: acabei de ficar noiva e devo me casar no ano que vem. Gostaria de saber se existe um regime de bens obrigatório ou se posso escolher qual eu quero, qual o melhor. De modo geral, o Código Civil ele não impõe um regime que seja obrigatório. Ele impõe algumas restrições à escolha de determinados regimes, como a título de exemplo, quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos. Recentemente, no ano de 2024, o STF decidiu que essa imposição ela é relativa, ou seja, quem se casou até então com base na separação total de bens, que é o regime imposto para quem tem maiores de 70 anos, pode vir a pleitear uma modificação para escolher um regime que seja de acordo com as suas vontades e também com aquele arranjo familiar. Fora isso, não há como mensurar de forma genérica qual é o melhor regime a ser adotado. Por quê? Porque isso vai depender da análise do caso concreto, vai depender do arranjo daquela família, da quantidade de bens que aquela pessoa tem antes de se casar, ou até mesmo do que pretende constituir na constância da união, se há filhos, se não há. Então, tudo isso depende de uma análise do caso concreto a depender daquela família. Outra questão bastante importante que as pessoas precisam saber: a união estável ela é caracterizada na prática, ou seja, muitas pessoas não estão casadas até então, acham que estão namorando, quando na verdade tem uma união estável já configurada. Como é que se configura a união estável? A união estável é uma relação contínua, pública, duradoura e com a intenção de constituir família. A intenção de constituir família é o que difere uma união estável e um namoro. Então, pode ser que essa pessoa já tenha uma união estável na prática e ache que está apenas namorando. Então, de novo, precisa verificar com um especialista qual é o melhor regime a ser adotado, a depender do tipo de vivência que tu tens, dos bens que tu tens, se tu tem filhos, se tu não tem, o que tu pretende fazer no futuro. Então, sempre é importante consultar um especialista para que ele analise e te ajude a escolher qual é o regime para o teu caso. Ok, obrigado, doutora Amanda. A próxima questão do senhor Ivan. Meus 2 irmãos e eu herdamos uma propriedade dos nossos pais e estamos em um impasse. Um dos irmãos, que morava junto com os pais, diz que tem mais direitos que nós, pois cuidava dos velhos. É verdade isso? Não, não é verdade. E essa é uma pergunta um tanto curiosa, porque nos remete a algumas questões práticas, de princípios até mesmo familiares. De modo geral, quando não há um planejamento patrimonial e sucessório, o inventário ou a partilha de bens, a divisão dos bens que é deixado pelo falecido, acaba sendo um momento conturbado. Por isso, o planejamento sucessório tem sido muito utilizado hoje em dia. Por quê? Porque a gente consegue planejar a sucessão já em vida. Mas aqui é importante a gente fazer menção ao artigo 229 da nossa Constituição Federal, que diz que é dever
dos pais cuidarem dos filhos, mas também é dever dos filhos cuidarem dos pais na velhice. Então, as pessoas têm a tendência a achar que os filhos têm que ganhar uma parte maior da herança por eles estarem cuidando dos pais, quando, na verdade, eles estão cumprindo um dever constitucionalmente previsto. Mas o que pode acontecer, e o direito de família é assim, a gente precisa sempre analisar o caso concreto. Por quê? Porque esse irmão que estava morando com os pais, ele pode vir a pedir o direito real de habitação. Por quê? Porque ele estava residindo ali. E pode ser que ele não tenha para onde ir. Mas isso não significa que ele tenha uma parcela maior do imóvel ou da herança, pelo simples fato dele ter cuidado dos pais ou também por ele residir ali. Nós temos alguns vieses possíveis no direito de família e de sucessões, que é os pais, por exemplo, em vida, já fazerem a doação deste imóvel para o irmão que estava morando ali, deixar um testamento dizendo que aquele irmão pode usufruir do imóvel quando os pais vierem a faltar, mas os irmãos, desde que em comum acordo, podem convencionar algumas questões, podem deixar aquele herdeiro morando ali até que ele consiga se restabelecer na vida dele, podem também cobrar um aluguel e abater na cota parte dele depois na herança. Existem alguns mecanismos para solucionar aquela questão. Mas, se não há testamento ou doação, esse irmão não tem uma parcela maior que os demais, só pelo fato de que ele morava ali ou cuidava dos pais. Temos uma outra questão de um espectador que não se identificou, que pergunta: fiquei sabendo que posso alterar o meu regime de bens. É um processo complicado? A minha esposa precisa estar de acordo? Sim, ela precisa estar de acordo. Não é um processo complicado, mas ele pode vir a ser, a depender, de novo, do caso concreto. A alteração de regime de bens, ela tem sido bastante utilizada agora, até mesmo por conta da reforma tributária, que as pessoas estão planejando mais a vida patrimonial, as questões sucessórias. Então, a depender do tipo de patrimônio que essa família tem, as pessoas estão sim mudando o regime de bens que anteriormente tinham estabelecido. Mas, para que haja essa alteração, se faz necessária a anuência do outro cônjuge, e esse pedido tem que ser formalizado pela via judicial de forma conjunta, além de que precisa obrigatoriamente apresentar um motivo para o juiz do porquê estão pleiteando aquela modificação do regime de bens, e também não pode causar prejuízo para terceiros, como, por exemplo, quando tem um credor de uma dívida daquele patrimônio ou daquela pessoa. Acontece muito as pessoas querendo alterar o regime de bens por conta de uma dívida contraída na constância da união, o que, de novo, vai depender de cada contexto familiar. Não é um procedimento complicado, mas pode vir a ser complicado a depender das motivações que ensejam aquele pedido de alteração de regime de bens. Estamos aqui tratando hoje do tema do direito de família e sucessões. A próxima pergunta é da senhora Cristina. Meu pai faleceu há pouco e não sabemos o que fazer em relação ao inventário. Isso porque ainda não fizemos o da minha mãe, que faleceu há 3 anos. Ela pergunta, o que devemos fazer? Não só o que devemos fazer, mas eu também estou vivenciando essa situação na prática. A minha avó faleceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e o meu avô há 2 meses atrás. Na época, não foi feito inventário, que é justamente o caso que está acontecendo aqui. E hoje, por conta do falecimento dele, pode sim ser feito o inventário de forma conjunta, ou seja, pode pleitear o inventário tanto da tua mãe quanto do teu pai. Isso é bastante comum, até mesmo em regimes que eram utilizados antigamente, porque antes se utilizava muito o regime da comunhão universal de bens. Então, eram sempre os mesmos bens, os filhos comumente acabavam sendo os mesmos, então a tramitação do inventário de forma conjunta acaba sendo até um benefício para os herdeiros, porque gastam menos com custas judiciais, se o inventário for feito por intermédio
da via judicial e não de forma extrajudicial. Gasta menos com advogado, porque tu vai ter que contratar um advogado para fazer o inventário. Então, tem uma redução de custos e também não tem nenhuma implicação jurídica negativa, digamos assim. Tu pode, sim, fazer o inventário de forma conjunta, tanto do teu pai quanto da tua mãe. Estamos nos encaminhando aqui para o final. A próxima questão, o espectador não se identifica e pergunta: o pai do meu filho recém-nascido não quer registrar a criança. Tem alguma coisa que eu possa fazer para obrigá-lo a fazer registro? E se ele se recusar mesmo e eu for obrigado a registrar apenas no meu nome, existe a possibilidade mais tarde de colocar o nome do pai na certidão? Essa é uma realidade triste, mas bastante comum. A gente vê muitos pais que tentam se esquivar dessa obrigatoriedade parental, especialmente por conta do pensionamento, né? Fogem dessa responsabilidade de reconhecimento, de registro, porque sabem que, de uma forma ou de outra, vão ter que auxiliar no custeio deste filho até ele completar 24 anos ou ingressar no mercado de trabalho. Então, isso tem sido, sim, uma prática comum. A questão aqui é que, primeiro, tu precisas fazer uma investigação de paternidade se tu não tem certeza de que ele é o pai, já que ele não está assumindo essa paternidade. Então, por intermédio de uma ação judicial, tu vais buscar o reconhecimento dessa paternidade e, uma vez reconhecida essa paternidade judicialmente, o juiz pode expedir um mandado de averbação ao registro civil para que esse pai seja inserido como pai da criança no respectivo registro. E essa também é um direito que tu pode vir a pleitear no decorrer do tempo. Ou seja, com 18, com 20 anos, se a mãe não fizer esse movimento enquanto criança ou até os 18 anos, por exemplo, tu pode vir a pleitear esse reconhecimento de paternidade, o registro do teu respectivo pai quando tu fores adulto, o que também não é incomum hoje em dia, né? Quanto mais essas questões são levadas a conhecimento das pessoas, mais elas estão sendo verificadas no contexto do judiciário. Então, sim, pode vir a pleitear por intermédio de uma ação de reconhecimento de paternidade para que os juízes peçam ofício ao registro civil e, caso não assim ocorra, tu pode vir a pleitear esse reconhecimento mesmo enquanto adulto. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Consumidor em Pauta. Programa Consumidor em Pauta, tratando hoje do tema ligado ao direito de família e sucessões, com a presença da doutora Amanda. A questão colocada pela senhora Suelen é: tem um relacionamento de 5 anos com uma pessoa que tem várias dívidas. Não moramos juntos. Gostaria de saber se eu poderei, em algum momento, ser responsabilizada por essas dívidas e ter que pagar o que ele deve. Essa parece uma questão simples de ser respondida e resolvida, mas a gente sempre tem que remeter ao caso concreto. Primeira coisa, ela mencionou que ela já está num relacionamento há 5 anos. Nós precisamos ver se esse relacionamento é de fato um namoro ou se esse relacionamento já configura uma união estável. Tem muitas pessoas que pensam: eu não moro junto com o meu companheiro, então nós não temos uma relação, nós não temos nada que tenha os efeitos de um casamento, o que não é verdade. Para que seja configurada a união estável, não se faz necessário a coabitação. A coabitação não é um requisito essencial da união estável. Então, é sempre importante ter isso em mente. Como que a gente pode driblar essas adversidades ou até mesmo essas controvérsias que podem existir no futuro? Por intermédio de um contrato de namoro. Mas, mesmo que haja apenas uma união estável,
as dívidas contraídas em nome de uma das pessoas que esteja nesse relacionamento, mesmo que seja um namoro, uma união estável, se for para benefício individual, elas não se comunicam. Agora, mesmo no regime da comunhão parcial de bens, que é aquele aplicado à união estável, pode ser que essas dívidas venham a ser divididas, desde que contraídas para benefício comum das partes, mesmo que em nome só de uma, se verificada a união estável, que aí é aplicado automaticamente o regime da comunhão parcial de bens. Aí, neste caso, dividiria, se para benefício comum. Se for um namoro ou se essa pessoa contraiu a dívida para benefício próprio, aí as dívidas não são divididas. Comunica apenas aquela pessoa que contraiu a dívida individualmente. Uma das questões, de novo, que a gente utiliza muito é o denominado contrato de namoro, que está bastante conhecido, bastante em voga, tem causado algumas polêmicas, sim, porque pessoas utilizam esse contrato para fugir das obrigações de uma união estável, até mesmo de um relacionamento mais sério, como a comunicação de bens, mas tem tribunais que estão reconhecendo a validade desse contrato de namoro e sua respectiva eficácia, e pode ser, sim, um meio alternativo para sanar esse teu receio de comunicação de dívidas. Fazer um contrato de namoro especificando que vocês têm apenas um namoro e que, então, cada um arca com os seus ônus que forem contraídos de forma individual. Lembramos que se você tem alguma dúvida ou questionamento, mande um WhatsApp para 51945-946-773 ou para o e-mail consumidorimpauta@tve.com.br. A próxima questão é do Sr. Cleomar. Gostaria de saber o que vem a ser antecipação de herança. Estou com dúvidas sobre essa questão, especialmente no que diz respeito a doações. As doações, agora, até mesmo com a reforma tributária, elas têm vindo cada vez mais fortes, né? Porque a nossa tributação, o imposto que incide na doação, aumentou de forma considerável. Então, o que é uma antecipação da herança? Antecipação da herança é tu fazer quase que uma divisão já em vida da forma que a tua sucessão vai se dar. Tu pode fazer a doação de um imóvel para um filho, por exemplo, e lá na doação colocar uma cláusula chamada antecipação da legítima. O que é a legítima no nosso direito sucessório? Quando nós vamos fazer uma sucessão, nós temos, por exemplo, 100% de um patrimônio. Desses 100% de patrimônio, eu posso dispor livremente apenas de 50% dele. Os outros 50% são reservados à legítima. A legítima é direcionada aos herdeiros. Ou seja, aqueles 50% que são dos herdeiros, eu não posso mexer. Eu não posso dispor da forma que eu quiser, porque são reservados pela nossa legislação a eles. Os outros 50% eu posso dispor livremente. Mas aquela legítima, se eu quiser fazer um adiantamento do que vai ser dado a um dos herdeiros, eu posso fazer uma doação daquela parte que, em tese, eu não poderia mexer, mas nessa doação eu coloco uma cláusula denominada antecipação da legítima. Isso vem a ser, então, a antecipação da herança. Lembramos que se você tem alguma dúvida, entre em contato mandando um WhatsApp para 51985-946-773 ou para o e-mail consumidorimpauta@tve.com.br. A próxima questão tem também relação com doação. A senhora Márcia pergunta: recebi um imóvel como doação com usufruto da minha mãe. Agora ela faleceu e eu não sei o que fazer. Esse imóvel passa automaticamente para o meu nome? Vai entrar no inventário? A doação com reserva de usufruto
é um método que nós temos utilizado muito para organizar a sucessão e para organizar toda a questão patrimonial das famílias. Então, a doação com reserva de usufruto tem sido um dos mecanismos mais utilizados para organizar a sucessão. Por quê? Porque essa doação, essa divisão que seria feita lá no inventário, nós podemos já fazer em vida com uma tributação muito menor e reservar para aquele dono, de fato, do patrimônio, para aquela pessoa que está doando, que ela possa usar esse patrimônio, esse imóvel, até o fim da sua vida. E esse direito é um direito personalíssimo. Então, a gente faz uma doação com uma cláusula de reserva de usufruto direcionada para aquele doador, ou seja, algo personalíssimo. E nessa doação já está sendo feita a transferência deste imóvel, porquanto aquela pessoa que está doando apenas tem o direito de usar, mas esse direito é personalíssimo, apenas daquela pessoa. Então, quando ela vier a faltar, este imóvel não precisa ir para o inventário. Por quê? Porque ele já foi doado em vida. E essa reserva de usufruto, porquanto personalíssima, ela se extingue com o ato morte daquela pessoa que estava usufruindo daquele imóvel. Então, basta ir à serventia imobiliária ou ir ao cartório para comunicar este falecimento e, portanto, pedir a extinção dessa cláusula de reserva de usufruto, porque essa pessoa vindo a faltar, sendo um direito personalíssimo, não tem como fazer a transmissão deste usufruto e como o bem já foi doado em vida, não há necessidade de ingressar no inventário. De novo, por isso que a doação tem sido um método muito utilizado para o planejamento sucessório, porque evita todo o desgaste de um inventário que, por vezes, pode demorar anos e anos para ser concluído. A próxima pergunta é do senhor André. Fui casado com uma viúva que tinha 2 filhos pequenos quando iniciamos o relacionamento. Agora, depois de 15 anos, estamos nos divorciando. Terei que pagar pensão para os meus enteados? Aqui, de novo, nós vamos ter que nos remeter àquela palavra que muito se utiliza no meio jurídico, que é depende, né? Temos que analisar sempre o caso concreto. Por quê? Por via de regra, tu não terá que pagar o pensionamento para esses filhos, que não são teus, no caso, né? Que são teus enteados. Mas pode acontecer dessas crianças, que a depender da idade ou do interesse da mãe, venham a pedir o reconhecimento de paternidade socioafetiva. O que é isso? Quando elas te consideram como pai, tem todo aquele vínculo afetivo, como se pai fosse. Então, pode ser que elas venham a pleitear esse reconhecimento do vínculo de paternidade socioafetiva, ou também, se verificada alguma questão de dependência tua com as crianças, que elas dependiam de ti para sobreviverem, para se alimentarem, para terem condições mínimas de vida, aí pode ser sim que venham a pleitear a pensão alimentícia em algum momento. Mas, por via de regra, o dever de sustento é da mãe, que vai estar sob a responsabilidade das crianças, e até mesmo do pai biológico, porque eles estando divorciados, mesmo que tu estava casado com essa mãe, isso não exime a obrigatoriedade do pai biológico efetuar o pagamento de pensão alimentícia. Então, em tese, esse divórcio que tu terás com essa mulher não tem nenhuma implicação prática na questão do pensionamento, porque a mãe vai continuar dando sustento para os filhos, esse pai biológico vai continuar efetuando o pagamento da pensão alimentícia e, a depender do caso concreto, se vier a ter um pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva ou até mesmo caracterizado uma relação de dependência, ou até mesmo se não tiverem um pai biológico, aí pode ser que tenha algum pedido nesse caso, mas não é muito comum e acredito que não seja também o que foi relatado pelo telespectador. Nós temos 1 minuto para a última questão, doutora Amanda. O senhor César. A minha ex-esposa não permite que as minhas filhas convivam com os avós
meus pais. Tem alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso? Antes do divórcio, as meninas estavam sempre com os avós. Aqui de forma bastante breve, então, sim, a gente tem um mecanismo chamado ação de convivência avoenga, porque é um direito constitucional tanto dos filhos quanto dos avós de conviver em comunidade e com a família. Então, se há uma óbice ou se tem algum genitor criando problema para que essa convivência se dê, tu pode vir a pleitear uma ação de convivência avoenga para que esse direito constitucional seja devidamente respeitado e atendido para o benefício de todos. Muito obrigado, doutora Amanda. Aguardamos a todos na próxima edição do Consumidor em Pauta aqui na TVE.